1.Rai. É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Muitas pessoas não conseguiam acreditar no que ele havia feito e, depois de um tempo, o inacreditável aconteceu. Irma se contorceu na poltrona de couro. Há muito tempo ela estava interessada no psicólogo de voz aveludada e traços leves e não barbeados. Ele não era um especialista barato, uma hora de seu trabalho custava tanto quanto um jantar para 2 pessoas em um restaurante decente. A moça tinha certeza de que, por esse dinheiro, ele deveria fazer mais do que apenas ouvir com apreço. Talvez até mesmo um abraço ou um beijo. Não, ouça-me, disse Irma com uma voz preocupada. Ele está chegando, ficamos juntos por 2 ou 3 dias, tudo está indo bem. Fazemos planos, somos inseparáveis, passamos tempo juntos. E então ele vai embora de novo. Ele não se importa comigo. Ele desaparece, não atende ao telefone. Escreve apenas brevemente em uma reunião. Ligo para você depois. Estou cansada, estou cansada. Não posso continuar assim. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou Sebastian. Ele tinha um caderno na mão e estava fazendo anotações. Mas Irma não ficaria surpresa se encontrasse alguns dos desenhos que eles costumavam fazer por tédio. Ou um retrato dela nua. Pelo menos, ela teria gostado que ele a desenhasse nua e com seios grandes. 2 anos, respondeu a garota. Não, bem, vamos raciocinar. Ela provavelmente não gosta de minha figura. A garota se levantou e girou lentamente sobre seu eixo. Até mesmo um leigo diria que a figura era impressionante. Sebastian exalou, definitivamente, baixa autoestima. Porque seus quadris eram lindos, assim como seu cabelo, seu rosto e outras partes de seu corpo. Mas ele não poderia elevar a autoestima dela à moda antiga, e a ética médica não permitiria isso. Suas coxas, Irma, são deliciosas, respondeu o psicólogo com um tapa despreocupado. Mas vamos voltar ao... Não, espere. A garota sacudiu o dedo e rolou de costas, revelando sua bunda firme. Deliciosa e você não a tocou nenhuma vez. Você ainda não deu uma olhada, por assim dizer. Vamos, não seja tímido. Ele estava literalmente exigindo a terapia mais drástica. Sebastian decidiu transformar tudo isso em uma piada. Ele tinha 40 e poucos anos, e um relacionamento com uma paciente de 20 e poucos anos estava fora de questão. Afinal de contas, ele estava cobrando metade do preço normal. E ele não estava fazendo isso tanto para ganhar dinheiro, mas puramente por apoio. Oh, Irma, disse Sebastian. Sente-se, por favor, sente-se. Se não fosse pela ética médica, eu... Vamos lá, então, repetiu a garota, sem mudar de posição. Vamos lá, vamos começar. Você disse que deveríamos ter uma relação de confiança. Tudo bem, toque-a. Ele não entendia as piadas. O psicólogo percebeu essa peculiaridade de sua psique durante a primeira sessão. Na época, Sebastian atribuiu isso ao estresse e a garota estava realmente em depressão profunda. Mas agora que ela estava obviamente melhor, seu senso de humor não havia retornado. Isso significa que ela terá de ficar séria o tempo todo, o que não favorece um tratamento rápido. Irma, você precisa entender, disse o psicólogo. Esse é o meu trabalho. Se eu fizer sexo com todos os pacientes, não terei força física ou mental para fazer terapia. Eu tenho uma esposa. Vire seu rosto para mim, pare de me tentar. Ele lhe mostrou o anel em seu dedo anelar. Irma havia notado isso durante a primeira sessão, mas na época achou que não passava de uma homenagem à imagem de um psicólogo impecável. Um homem que havia resolvido todos os seus problemas pessoais e agora estava tentando ajudar os outros. A garota achava que todos os homens eram iguais e que, se algo acontecesse,
eles não perderiam a oportunidade de diversificar sua experiência sexual, mesmo que fosse com uma paciente. Mesmo que seja um paciente, e especialmente se for ela. Muitos de meus colegas, perdoe-me a franqueza, dormiram com seus clientes, continuou Sebastian. E nenhum deles conseguiu resistir a uma moça tão bonita. Gostaria que tivesse sido minha vez, respondeu Irma com um sorriso brincalhão. Com sua permissão, vamos encerrar esse assunto e não voltaremos a ele, pediu o psicólogo, mas ele disse isso em um tom que não tolera objeções. Vamos voltar à sua situação, no que você espera de Paul? Paul Ons. Um advogado bem-sucedido e incrivelmente talentoso. Irma o conheceu no campo de batalha legal e desistiu imediatamente. Paul era um homem bonito. Alto, magro, com um belo corpo, que treinava incansavelmente todos os dias. Exatamente como Grey em 50 Tons de Cinza. Paul também é herdeiro de uma grande fortuna. A família Ons se dividiu em dois ramos. Um deles, o beco sem saída, está prestes a terminar com a morte do velho. O outro continuaria a florescer. E ela, Irma, poderia dar a Paul um herdeiro, se não vários. Ela o impressionou de imediato, na primeira vez em que ele a conheceu. Ele foi econômico nos elogios, mas expressou sua simpatia pelo resto ao acariciá-la e beijá-la. Ele lhe mostrou seu luxuoso apartamento com piscina e um carro caro. Paul era perfeito não apenas nas coisas materiais. Pelo que ela podia perceber, ele tinha um caráter que o tornava o marido ideal. Ele não gostava de pessoas, não se socializava muito. Foi ela mesma quem abriu o caminho até o coração dele. Embora, para ser franco, não tenha sido preciso muito esforço. O que eu quero? Irma repetiu a pergunta. Bem, eu não sei. Casamento? Um psicólogo ajudou. Filhos? Bem, não temos esse tipo de relacionamento para fazer esse tipo de pergunta, e a garota fez beicinho. Você pode ser franco comigo, disse Sebastian. Eu sou seu psicólogo. Irma sabia exatamente o que queria de Paul. Antes de tudo, ela o queria só para ela. Sempre no radar, nunca saindo com outras garotas. Em segundo lugar, ela queria que ele lhe desse seu orgulhoso nome de Ons. E, com ele, o direito à metade de sua propriedade. Não para enriquecer, mas para prendê-lo. E, por último, o que é uma família sem filhos? Ela poderia ter 2 ou 3 meninos ou meninas. Seu médico pessoal lhe disse que ela tinha uma saúde excelente e quadris largos. Não sei, respondeu Irma. Não sei o que quero de Paul Ons. Ele olhou para Sebastian novamente. Bonito, é claro, e bem cuidado. Ele provavelmente vai à academia, segue uma dieta e faz uma massagem rejuvenescedora uma vez por mês. E, além disso, o pomposo psicólogo não queria nem mesmo verificar a firmeza de suas coxas ou os abdominais que ele havia trabalhado tão arduamente ao longo dos anos. O que ele sabe sobre a beleza feminina? Enquanto em uma extremidade do universo uma garota bonita, com uma consulta com um psicólogo caro, estava investigando as profundezas de sua própria alma, na outra extremidade do poste um sem-teto torturado estava vasculhando as latas de lixo. Ele se alegrava quando essas pessoas abastadas, que tinham seus próprios apartamentos e banheiros, jogavam fora algo útil. Como um isqueiro. Você pode recarregá-lo e usá-lo novamente. Ou uma chaleira elétrica. Mesmo que ela não funcione, você pode levá-la ao Roger, o eletricista, e ele lhe dará alguns dólares. Ele consertará a chaleira e a venderá por 10, todo mundo ganha, todo mundo ganha. Às vezes, as pessoas jogavam alimentos vencidos nas latas de lixo. Em princípio, você pode comer, se não tiver muito medo de se envenenar. Mas outros vagabundos há muito tempo ensinaram ao nosso vagabundo que, em princípio, não é preciso ter medo de comida. Assim como de beber. Portanto, existe a possibilidade de não ser envenenado, ou pelo menos não muito. É o corpo, estragado por uma cama macia, que reage tão violentamente a infecções e bactérias. As pessoas que moram na rua podem contrair pneumonia nos pés, e muitas vezes o fazem. Em geral, a base do bem-estar de um mendigo são os recursos secundários.
É bom que todos os grandes supermercados tenham instalado máquinas para aceitar garrafas e latas. É uma pena que os seguranças não deixem você entrar nesses supermercados. Ou pior, eles tiram seu recibo de compras, emitido pela máquina. O mendigo pegava qualquer coisa que pudesse lhe render pelo menos 10 ou 20 centavos, papel, alumínio, vidro. Para um sem-teto, é essencial ter um bom carrinho com rodas confiáveis. E um lugar para guardar seus pertences e esperar que o mau tempo passe. No verão, a própria natureza está do lado dos sem-teto. Você pode dormir em qualquer lugar, em um banco de praça, na grama, debaixo de uma ponte. No verão, as pessoas são descuidadas e deixam seus objetos de valor como se quisessem se livrar deles. Ei, você! Gritou o proprietário com uma voz masculina alta da janela. Eu? Perguntou o mendigo timidamente. Afaste-se de minhas caixas. Exigiu a voz. Ou eu sairei agora mesmo, e você sabe onde colocarei essas caixas? O mendigo sabia disso. De fato, as caixas pareciam abandonadas, alguém as havia colocado perto do banco. Dentro delas havia maçãs, peras e algo mais. Mas, aparentemente, o dono não tinha encontrado forças para carregá-las e ainda. Assim, tudo o que o vagabundo pôde fazer foi suspirar e ir embora. E de qualquer forma. Senhor, desculpe-me. Gritou ele. Eu realmente não sabia que elas eram suas. Saia. Um mendigo deve saber como se desculpar. Por uma aparência ruim, por atravessar a rua, por um cheiro ruim. Pelo simples fato de ele existir, na minha opinião. Se ele não souber como se desculpar, será espancado ou chamará a polícia. Nenhuma das duas coisas eu queria. Após as sessões com o psicólogo, Irma pensou muito. Ela tentou entender a si mesma, a Paul e aos outros. Por um lado, ela tinha tudo. Seu pai tinha apenas 2 filhos, ela e seu irmão mais velho, Gregor. Mas ele conseguiu se virar sozinho. Entrou para a tecnologia, para o setor de informações e aos 30 anos de idade, era milionário. Gregor é o criador do próprio sistema de busca de viagens, que conquistou mais de 5% do mercado mundial. Portanto, ele recebeu todo o amor financeiro de seu pai. Ele lhe deu um apartamento bonito e arrumado em um novo clube. Ele comprou um carro para ela, embora não fosse o mais caro, não poderia ser melhor. Por fim, seu pai a ajudou a encontrar um bom emprego, sem poeira, no departamento jurídico de uma grande empresa. Ela administrava bem o trabalho, mas, para ser justa, havia poucas tarefas. Ela não dependia financeiramente de ninguém e seu salário era suficiente para viver confortavelmente. A única coisa que lhe faltava era o amor verdadeiro. Dificilmente alguém acreditaria que essa loira espetacular só tinha tido 2 homens aos 25 anos. E mesmo assim, o primeiro, se não foi acidental, foi indesejado. Portanto, um bom conhecido, com quem ela apenas saía. Mas ela também estava bem sem ele. Paul era outra coisa. Para ele, ele cuidava de si mesmo. Por ele, ela havia reformado seu apartamento com estilo. E por alguns meses ele não a ofendeu com sua presença, e estava lá a maior parte do tempo. E então tudo começou. Primeiro, ela começou a vir com menos frequência. Depois, parou de compartilhar sua cama de casal com o colchão ortopédico mais caro. Era um prazer dormir nela e, mais ainda, amar um ao outro. Paul, o que há de errado? Ela perguntou. Você está doente? Não, respondeu ele, preparando-se para sair. Não estou com vontade. Vou ligar para você. E talvez se ele a tivesse abandonado, se tivesse lhe dito algumas palavras ofensivas, a ferida teria cicatrizado com o tempo. Mas isso não aconteceu. O homem que ela amava agia como um atormentador sutil. Ele podia marcar um encontro no hotel, ir até ela, embebedá-la com champanhe, dar-lhe o máximo de paixão e prazer e depois desaparecer. Literalmente, na mesma noite ou na mesma manhã, não importava. Esse é o ponto, disse Paul. É um processo muito interessante neste momento. Aqui, ouça isso.
E ele falava sobre os casos que havia ganhado ou que ganharia. Apesar da impressionante riqueza da família Ons, o advogado nunca ficava de braços cruzados. E a maneira como ele ganhava era o mais emocionante. Como um jogador de xadrez, ele calculava os movimentos de seus oponentes com muita antecedência. Papai, você é tão inteligente, disse ele, colocando o máximo de ternura e amor em suas palavras. Você é um gênio. É claro que Paulo geralmente respondia. O gênio é o treinamento da mente. Infelizmente, ele não podia se gabar da mesma facilidade de raciocínio ou dos movimentos espetaculares. Ela recebeu um trabalho mais técnico, que executou com perfeição. Nem uma mosca voava, nem um rato passava sem que ela pedisse. Era essa capacidade de controle, que beirava a loucura, que seu supervisor valorizava nela. Eu odeio os tolos, disse Paul. E idiotas. Eles são chatos. Eu sou inteligente? Perguntou Irma de forma coquete. Mas seu amante ficou em silêncio. Gradualmente, os encontros foram se tornando cada vez mais curtos e os movimentos de Paul cada vez mais tensos. Agora, tudo o que ele precisava era de uma xícara de café, uma curta caminhada no parque ou alguns minutos de conversa. E então ele desaparecia, deixando-a em grande sofrimento. Uma ou duas vezes por mês, como que por pena, um homem poderia lhe dar amor, mas não por uma noite, no máximo por 1 ou 2 horas. E metade desse tempo ele falava ao telefone, resolvendo assuntos importantes. O problema é que ela não tem ninguém com quem compartilhar suas preocupações. Tudo o que ela falava com seus amigos era sobre fazer saladas para o ano novo e viajar quando a pandemia acabasse. Com a mãe, ela era extremamente fria e tinha ciúmes do pai. E com o pai ela nunca falava sobre esses assuntos, tinha vergonha. Ainda havia o psicólogo. Ele era velho para ela, é claro, mas não deixou de lhe dar apoio e atenção. Ele a convidou para ir a um restaurante, ofereceu-se para realizar outra sessão em um retiro em sua casa. Mas Sebastian, com tato e imponência, nunca disse não. Ele apenas sorriu e explicou por que um médico que se preze não deve se aproximar demais de seus pacientes. Mas ele não disse não. O mesmo aconteceu com Paul. Ela não conseguia entender por que se sentia atraída por homens assim. Na sessão seguinte, ele voltou a olhar para o psicólogo com interesse. Ele era o tipo de cavalo que não estragava o sulco. E ela não tinha dúvidas de que Sebastian sabia arar. Mas, mais uma vez, o psicólogo se mostrou inacessível, e tudo o que ela podia fazer era falar sobre suas preocupações. Não acho que Paul seria capaz de me enganar, disse ele em outra sessão. O que faz você pensar isso? Perguntou Sebastian. Sabe, ela está sempre à vista do público. Eu ligo muito para ele. Você responderia a uma garota se não quisesse ficar com ela? Já lhe pedi muitas vezes para me chamar de você, respondeu o psicólogo. Há uma nuance aqui. Não sabemos nem mesmo o que você quer que eu faça. E ler sua mente é uma arte. É possível? Perguntou a garota, esperançosa, ler seus pensamentos? Sim, disse Sebastian. Eu fiz um perfil psicológico dele em minha cabeça há muito tempo. E leio a mente dele, se isso for mais fácil para você. Mas você não vai gostar nem da primeira nem da segunda opção. Não, diga-me. Irma exigiu. Afinal de contas, ela não estava pagando tanto dinheiro para ele guardar segredos por aqui. Concordo, concordou o psicólogo. Obviamente, ele tem outra mulher. Ela entrou na vida dele antes de você. E naquele momento de seu relacionamento de lua de mel, ela se distanciou. E então, por razões desconhecidas, sua conexão foi retomada. No início, ela estava em segundo plano, mas, aos poucos, passou a se destacar. E agora esse mesmo Paul, indeciso e fraco, não consegue lhe dizer a verdade. É por isso que, de tempos em tempos, ele lhe dá uma mãozinha na forma de sexo. Mas tudo isso, é claro, não pode substituir o componente emocional do relacionamento. Ele sofre tanto quanto você, mas quase nunca vai a um psicólogo. Oh, não diga isso,
gritou Irma, soluçando. Ela me disse que ele havia terminado com ela. Que eles não estavam mais se vendo. Mas como você sabia? Sebastian conhecia todos os seus lados obscuros. Afinal de contas, ele era um especialista honesto, um dos melhores da cidade. Havia um motivo pelo qual seus honorários eram tão altos. Ele via o lado sombrio em seus pacientes e em outras pessoas. Isso porque ele mesmo era um deles. E agora, vendo Irma soluçar, incapaz de aceitar a amarga verdade, ele sentia prazer. Sim, ele gostava do sofrimento dela e da maneira como ela sofria. Mas, afinal, esse também é um método de terapia. Agora você chegará à fase de aceitação. Esse já foi um longo processo. E então seria possível desmontar e reviver as emoções negativas. Sebastian preferiu dispensar o coquetel de antidepressivos e tranquilizantes. Afinal de contas, ele mesmo quase não tomava comprimidos, e por que seus pacientes deveriam ser piores? Não basta aceitar o fato, disse o psicólogo. Você precisa aceitá-lo. É claro, um método de substituição. É quando o vazio mental é preenchido por outros relacionamentos, geralmente carnais. Mas eu não o recomendo. Por quê? Perguntou Irma. Isso pode ser comparado à anestesia. A anestesia, explicou Sebastian. A causa principal do sofrimento psicológico não desaparece. Ela permanece. E então a dor pode reaparecer com vigor renovado. Ótimo, respondeu a garota. Obrigada, estou me sentindo melhor hoje. Enquanto caminhava pela rua, ela não conseguia aceitar que o médico fosse tão perspicaz. Se ele podia calcular tão facilmente Paul, que ele nunca tinha visto na vida, o que poderia dizer sobre ela? Irma estava enganando Sebastian e sempre lhe dizia coisas que não eram verdadeiras. E isso era ainda mais desagradável porque ele sabia dessas mentiras, mas preferia não notá-las. Ou fingia perceber. Mas um psicólogo pode ser paciente. Para ela, é mais importante o que fazer agora, como superar essa dor. Irma decidiu recorrer à substituição. Em princípio, ela já estava pensando nisso há muito tempo. Não é preciso ser um psicólogo para entender essas coisas. Foi apenas a indecisão e algumas esperanças tênues que a impediram. Mas, aparentemente, Paul estava acabado. Ela não podia admitir a derrota publicamente. Portanto, ela precisa de um caso de uma noite, no máximo 2. Um homem que enojaria Paul quando ele descobrisse o caso. Nenhum de seus conhecidos era adequado para esse propósito. Em primeiro lugar, ela tinha a reputação de ser uma garota inacessível e extremamente inatingível. Em segundo lugar, todos os seus amigos e colegas de trabalho são homens bonitos, ricos e preocupados com o status. Ela precisa de outra pessoa. Ele não tinha tempo para procurar um estudante ou um motorista de táxi. Além disso, talvez eles não fossem suficientemente determinados. Não, ela precisaria de alguém que não tivesse mais ninguém a quem recorrer. Alguém que a atacasse como um cachorro em um osso. E esse homem existia. Do lado de fora da cerca da sede do clube, havia uma área separada para a coleta de lixo. Pessoas ambientalmente responsáveis vivem em lugares com esse status, pelo menos em palavras. Assim, todos, de jovens a idosos, jogavam papel, plástico e vidro em diferentes recipientes. E todas as manhãs, quando eu saía para correr, um homem sem nome e de idade indeterminada jogava fora alguns dos recursos. Pela sua aparência, dá para perceber que ele está em decadência. Talvez ele sempre tenha sido assim, talvez tenha perdido seu lugar e seu emprego. Ele sempre desviava o olhar de Irma, como se estivesse se desculpando por sua própria presença. Mas nas 2 vezes em que ela viu o rosto dele, não era tão assustador. Apenas com a barba por fazer. No entanto, achei repugnante a ideia de passar a noite com ele. Entregar-me a um vagabundo, o que poderia ser mais repugnante? Mas, ao mesmo tempo, a ideia era atraente. Ela lhe dava uma sensação estranha na parte inferior do abdômen. Como se eu estivesse tocando em algo proibido.
E agora a ideia de convidar esse lixo sem nome para minha casa não parecia tão estranha. Afinal de contas, as pessoas pegam cães e gatinhos na rua para aquecê-los e alimentá-los. Como poderia ser pior? E então eu veria que se ele fosse muito feio ou velho, eu poderia expulsá-lo. Ou chamar a polícia. Ou chamar a polícia. Sim, ela pode cuidar do caso. Apartamento de luxo presente do papai. Bairro novo, empreendimento baixo, estacionamento subterrâneo. Ele comprou uma versão experimental, com seu próprio gramado. Essa área, fechada para a rua, era chamada de terraço. Havia 2 entradas para o apartamento, uma pela bela entrada, com seu próprio vestíbulo e um local onde os moradores podiam lavar as patas de seus cães. E uma pelo terraço. Não há câmeras. Há uma maneira de atrair esse vagabundo para sua casa, lavá-lo, necessariamente, aquecê-lo e entregar-se a ele. Irma sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, seu humor melhorou. E não se esqueça de tirar uma foto disso. Quando Paul a vir, quando descobrir o que ela fez por ele, com certeza vai se matar. Com esse pensamento, a garota começou a se preparar para a operação dormir com um vagabundo. Ela estava acostumada a levar qualquer caso o mais a sério possível, mesmo um caso tão estranho. Ainda não eram 7 horas da manhã quando o mendigo se aproximou novamente de seu ponto de encontro permanente. A essa hora, um inquilino incomum perturbaria sua paz e tranquilidade. E ele podia calmamente pegar papel velho, latas e algumas outras coisas que essas pessoas ricas jogavam nas lixeiras. O carrinho rapidamente se encheu de materiais recicláveis. Ele estava tão absorto no processo que nem percebeu a garota se aproximando. "Tenho mais em casa", disse ela ao sem-teto. Ele fingiu não ter ouvido. "Tio, tenho mais papel velho em casa, gostaria de levá-lo para ele?" O lixeiro virou a cabeça cautelosamente na direção dela. Ele parecia infinitamente envergonhado de seu status social e de sua aparência. Perto dele, literalmente a 2 metros de distância, estava a fada que corria todas as manhãs. De calça e blusa justas e tênis caros. Ele tentou olhar para o rosto um pouco mais acima. Não seus seios, não suas coxas, não suas pernas. "Você disse isso para mim?" perguntou ele, desculpando-se com uma voz que somente mendigos com sua antiguidade sabem fazer. "Sim, quem diria?" Irma respondeu com um sorriso. Ela estava feliz porque pelo menos o sem-teto não cheirava mal. "Vejo que você recolhe o lixo pela manhã." "Mas não estou incomodando ninguém", o homem se desculpou. "Sim, é uma coisa útil", assentiu a garota e olhou ao redor. Não havia ninguém na rua àquela hora, e o terreno estava escondido pelas árvores. Ela não queria que ninguém a visse conversando com um mendigo. E depois arrastando-o para casa. "Se você não puder, eu vou embora", continuou o andarilho. "Pare com isso", a garota acenou com a mão. "Eu lhe disse que tenho 2 caixas de papel velho em casa. Posso entregá-las a você. Mas não posso carregá-las sozinha. Você pode vir até minha casa e levá-las." Ele olhou para ela com descrença. Normalmente, garotas tão bonitas, como as que moram em uma casa de elite, não falam com ele. Elas não o notam. Fingem que ele não existe. E ele as encorajava de todas as formas possíveis. Vamos encarar os fatos, fadas como essas existem para os magos. Ele estava no lugar mais baixo possível nessa hierarquia. Portanto, ele não tinha direito a nada. "Bem", e ele respondeu. "Eu não vou." "Por quê?" "Eles vão me bater lá", explicou o sem-teto. "Como se eu tivesse sido espancado. Ou assediado. Ou gravado em vídeo. Um de meus colegas foi incendiado." "Ah, vamos lá", disse Irma. "A propósito, eu faço trabalhos de caridade. Posso ajudar com mais do que apenas papel velho. Vamos lá, vamos embora." "Você não vai me bater?" perguntou o vagabundo, incrédulo. "Se acontecer alguma coisa, me avise imediatamente." "Não, boba", a garota deu o sorriso mais bonito que pôde para o vagabundo.
Ela não gostava mais da ideia de dormir com ele, mas não era de desistir no meio do caminho. Irma iria até o fim. O vagabundo olhou para ela com dúvida. Ele sentiu que era uma armadilha. Por outro lado, ele não falava com uma garota como aquela há anos. Especialmente com uma garota tão bonita. Hoje ela estava usando roupas relativamente limpas e quase não fedia. Ele queria tanto entrar em um daqueles apartamentos luxuosos. Talvez até mesmo sentar no chão. Talvez ela tivesse uma cafeteira em casa e lhe preparasse uma xícara de café. Serei rápido, disse ele. Não vou atrapalhar nada, eu juro. Não dê desculpas, Irma tentou brincar. Ela não era muito boa nisso desde que era criança. Deixem tudo aqui. A carroça e o saque. E me siga como se estivesse à distância, está bem? Há uma porta ali, uma entrada particular para o meu terraço. A vida tem suas surpresas. Um dia, ele estava remexendo no lixo e encontrou uma carteira com $200. O problema é que ele não sabia como usar o dinheiro corretamente. Ele ficou bêbado, dormiu e, quando acordou, os dólares haviam sumido. Por isso, agora ele precisa tomar muito cuidado para não dar um golpe de sorte. Ela gostava de seguir a fada à distância. Suas meias calças se agarravam ao seu traseiro firme e ela balançava os quadris enquanto caminhava. Era um espetáculo para se ver. Além disso, ele não precisava se preocupar se alguém o pegaria fazendo isso. A garota parecia estar disposta a fazer o máximo de caridade e lhe deu não apenas uma palavra gentil, mas também a visão de sua bela figura. Eles entraram no apartamento caro por uma entrada separada. O sem-teto percebeu que se tratava de um tipo especial de elegância. Quase como uma casa particular em uma cidade grande. Ele imediatamente quis tirar não apenas os sapatos, mas a própria pele, para não sujar o local. Era óbvio que esse lugar havia sido projetado por um designer que não se limitava a nada. O mendigo olhou ao redor, tentando encontrar algo que parecesse reciclável. Onde está a cesta de lixo? Ele perguntou, olhando ao redor do luxuoso apartamento. Vou procurá-lo, respondeu a garota e fechou a porta. Em seguida, ela examinou meticulosamente suas roupas. Quer saber? Acho que você deveria lavar essas roupas. Mas, disse o vagabundo. Não se preocupe, eu tenho uma lavadora e uma secadora, disse Irma. Aqui, vá para o banheiro. Jogue tudo lá, e eu voltarei mais tarde para ligá-la. Posso, e começou o vagabundo em um tom insinuante. Posso? Posso me lavar? Perguntou a criança inocentemente. Sim, há uma banheira cheia. Eu mesmo queria tomá-la depois de correr. Mas, é claro, tome um banho. Mesmo que fosse ser vítima de uma piada humilhante, ele não se importava mais. Steven entrou no banheiro, que tinha o tamanho de um quarto no centro da cidade. Ele rapidamente tirou a calça, o moletom, a camiseta e as meias e colocou tudo na máquina de lavar. Pensei nisso e coloquei minha cueca no mesmo lugar. Aproximei-me da banheira redonda que o designer havia colocado no centro do quarto. Com cuidado, como se tivesse medo de acordar, entrei nela. A água morna me fez sentir feliz. Graças a Deus, havia espuma na superfície. A água já deve ter escurecido. Ele pegou uma esponja e começou a esfregar o corpo, arranhando a sujeira. Naquele momento, Irma estava na sala de estar e hesitou. Ela queria trazer um vagabundo para o apartamento e usá-lo, e aqui estava ele, sentado em sua banheira cara. Tudo tinha saído exatamente como ela havia planejado, o que a deixou orgulhosa. Mas o fato de ter de dormir com o vagabundo a deixou um pouco desconfortável. A ideia lhe parecia repugnante, como pegar uma barra de chocolate que alguém deixou cair na calçada e comê-la. Mas então ela imaginou o rosto de Paul quando ele descobrisse. A raiva que ele sentiria, a maneira como ele ofegaria de nojo. Imediatamente, ela se sentiu leve e alegre. Sim, aquele canalha precisa receber uma lição. E, ao mesmo tempo, dar a esse pobre vagabundo uma surpresa com a qual ele nunca sonhou. Talvez fosse o evento mais brilhante de sua vida sem rumo.
Steven se deitou na banheira e gemeu de prazer. Ele mergulhou na banheira para poder lavar o cabelo também. Ele havia estado em um bom balneário há muito tempo, quando ainda não havia caído no fundo do poço. Havia uma banheira como essa, mas mais funda. Como naquela ocasião, ele se esfregou com uma bucha com prazer. Isso é apenas um feriado, pensou Stephen. Eu gostaria de ter mais agora. E antes mesmo que eu pudesse concluir o pensamento, houve uma batida silenciosa na porta, mas apenas por educação. Como se sua permissão ou seu convite não significassem nada. Era a mesma garota bonita que ele via todas as manhãs enquanto corria. Ela usava apenas um roupão de seda, um roupão semi-transparente que se ajustava bem aos quadris e não escondia seus seios magníficos. Posso me juntar a vocês? Perguntou a garota. A excitação secou sua garganta. A parte de sua masculinidade que há muito tempo ele usava apenas para o fim a que se destinava ganhou vida. Ele nem teve tempo de dizer nada antes que a garota tirasse o roupão e se sentasse no vaso sanitário. Completamente nua. E ele nem sabia o nome dela. Com a mão direita, ela começou a acariciar cada vez mais a perna dele. Steven começou a gemer mais alto. Tirar um vagabundo de casa foi mais difícil do que colocá-lo dentro de casa. Depois do sexo na banheira, ela se curvou descuidadamente para ligar a máquina, e assim o sexo continuou. Então, ela pensou que 3 vezes era melhor do que 2 e se entregou a ele no sofá de couro. Lá, ela tirou uma foto com seu celular, mas só de relance, furtivamente, para que ele não percebesse nada. Depois, quando estavam vestidos, o amante vagabundo pediu um café. Isso não é suficiente para você? Perguntou ela. Não quero mais nada. Não, café normal, ele pediu, e Irma cedeu. Especialmente porque o salão tinha a máquina de café mais moderna que se podia comprar. Ela preparava vários tipos de bebidas, inclusive lattes e cappuccinos. Trump pediu uma xícara grande de café comum, sem açúcar. A princípio, ele queria colocar a bebida em um copo de plástico, mas depois pensou que, já que estava permitindo que ele usasse seu próprio corpo, por que não fornecer os utensílios também? Entendo que não haverá desperdício de papel, disse ele. Então, uma verdade interessante foi revelada a ela. Embora o vagabundo fosse silencioso ou tímido, ela gostava dele. É como levar um gatinho para casa, aquecê-lo e dar-lhe leite. Mas assim que o animal solta as garras, destrói os móveis ou faz xixi em seus chinelos, ela imediatamente começa a se arrepender de sua bondade. Posso lhe dar alguns dólares, respondeu Irma. Nem mesmo, vamos colocar dessa forma. Eu lhe dou 100 e você se esquece de mim e dessa manhã espontânea. Não preciso de dólares, respondeu o sem-teto com orgulho. De qualquer forma, não poderei me esquecer de algo assim. Ele tentou se aproximar e beijá-la, mas a garota já havia se livrado da poção inebriante de ciúme e vingança. Ele lhe deu um tapa na bochecha, mas não com muita força. Para que ele percebesse, o show tinha acabado, era hora de baixar a cortina e começar a limpar a sala. Especialmente porque era realmente necessário. Desculpe, ele disse. Muito obrigado por tudo. Para quê? Perguntou Irma. Ela estava começando a gostar de incomodar aquele vagabundo. Bem, e Ayn. Por se entregar a você, uma vadia tão suja. Continuou a garota zombeteiramente. Por me lavar. Não, respondeu Steven. Não, não para isso. Por que então? Insistiu Irma. O homem estava começando a irritá-la. Por gentileza, ele disse. A garota se sentiu um pouco desarmada com essas palavras e novamente sentiu uma espécie de simpatia pelo mendigo. Talvez se eles tivessem se encontrado em um ambiente diferente, e ele não fosse um homem tão degradado? Não, esses pensamentos tinham que ser banidos de sua mente. Ela o usava para aliviar o estresse e isso era tudo. Você deve ir agora, disse a garota. Posso tomar mais café? Implorou o sem-teto novamente. E passar a noite? Não quero tanto ir embora. Não, Irma o interrompeu.
Vá e esqueça o caminho para esta casa. Por favor. Vou chamar a polícia, respondeu a garota. De repente, ele ficou um pouco assustado. Esse homem não tem nada a perder. E se ele quiser roubar algo e matá-la? O estupro é improvável, mas é raro que um homem o faça mais de 3 vezes. Suas pernas estavam tremendo devido ao esforço de uma longa corrida. Não há polícia, disse ele de repente, olhando em volta. Estou fora daqui. Estou fora daqui. A porta se fechou com força. Ela realmente se sentia melhor, e o plano de dormir com um vagabundo funcionava como um relógio. Irma estava convencida de que um sem-teto que recolhia o lixo pela manhã poderia ser um bom amante. Como ele se atirava a ela? Ela só precisava fechar os olhos para não ver o rosto abatido dele. Todo o resto estava bem. A garota só pensou em uma coisa no último momento: contraceptivos. Ela só tivera 2 parceiros em sua vida sexual e não usará preservativos com eles. Paul queria engravidar, mas esse advogado conseguia se controlar 100%. Ele se assegurou de que o risco de contrair algo na água era mínimo. E então ele tomou um antibiótico. Mas, por via das dúvidas, ele decidiu ir ao médico em 1 mês. Era sábado, e eu tinha muitos planos. Mas Irma decidiu não sair. Ela escreveria para sua amiga Beth sobre essa pequena aventura. Irma sabia que estava se correspondendo com Paul, o que significava que ele também receberia a carta. A ideia a deixou tão feliz que ela estava pronta para abrir uma garrafa de champanhe. Beth, você nunca vai imaginar o que aconteceu. Lembra-se daquela vez em que, na sua despedida de solteira, falamos sobre dormir com uma vagabunda? Sebastian percebeu que a terapia havia sido um sucesso. Ele fez alguns testes rápidos e ficou surpreso com os resultados. Seu nível de ansiedade havia diminuído e sua autoestima havia subido para níveis adequados. Ele é considerado um dos melhores psicólogos do país por algum motivo. E não apenas por causa dos materiais que ele encomendou aos jornalistas. Vejo que está se sentindo melhor, perguntou Sebastian. Ah, sim. Respondeu Irma. Doutor, é como uma libertação. É como se eu estivesse em uma prisão e agora estou fora. Que bom para você, sorriu o psicólogo. Esse estágio é chamado de euforia. Você sabe como usar sapatos apertados por um longo tempo e depois tirá-los. É preciso ter cuidado com esse estágio também. O que você quer dizer com isso? Perguntou a garota. Não se assuste, minha querida, o médico se apressou em tranquilizá-la. Não estou dizendo que a doença voltará a ocorrer, não. É que em um estado de euforia, a pessoa é propensa a ações precipitadas. É que, em um estado de euforia, a pessoa está propensa a ações precipitadas. Durante esse período, evite tomar decisões importantes. Como o quê? Uma de minhas pacientes se casou em um estado de euforia, explicou o psicólogo. Com um homem que ela conhecia há 1 mês. E daí? E o fato de que a união deles havia terminado muito rapidamente, explicou Sebastian. E ela ficou sozinha, com um filho. Mas era um filho que ela queria muito, dele agora está fazendo terapia comigo. Estamos tentando corrigir seu narcisismo e seus distúrbios comportamentais. Irma se perguntava. Será que ela estava realmente feliz? Não, ela tinha acabado de se vingar de Paul, tanto que, quando ele descobrisse, ele escreveria para ela, ligaria para ela, imploraria para que ela fosse ao médico e vendesse o apartamento? Paul é tão melindroso. Ainda bem que Beth lhe contou a história. Que ela dormiu com um sem-teto e que isso foi bom para ela. Doutor, acho que deveríamos pausar nossas sessões, disse a garota. Espero que isso não o ofenda. Não se desculpe, sorriu Sebastian. Tenho muito trabalho a fazer. Foi um prazer estudar com você. O psicólogo sabia como falar francamente. Na verdade, ele recebeu a notícia de que suas sessões seriam interrompidas por um tempo com um prazer mal disfarçado. Irma havia se tornado irritante, insistente, e isso era o pior de seu trabalho.
E os pensamentos dela sobre ele, tratando não apenas sua alma, mas também seu corpo. Não. Mas, de alguma forma, não consigo ir embora, disse a garota. É como se a Gestalt não estivesse fechada. Entendo o que você quer dizer, respondeu Sebastian. Mas você e eu já tivemos essa conversa muitas vezes antes. É uma pena que o senhor tenha tantos princípios, doutor. Irma fez beicinho. Posso pelo menos lhe dar um beijo na bochecha? Isso pode ser feito, sorriu a psicóloga. Ela se aproximou dele, aproximou-se de sua bochecha e, de repente, mergulhou seus lábios. Ela literalmente chupou. Obrigada, doutor, disse Irma, satisfeita. Seria bom se Paul também soubesse do beijo com a psicóloga madura. Ela se afastou em direção à porta, balançando seus magníficos quadris. Agora ela tinha certeza de que eles eram incomparáveis. Stephen sentiu-se enojado pela segunda semana consecutiva. Tudo aquilo com a linda garota que havia se entregado a ele parecia um sonho. Depois de passar algumas horas no apartamento quente e aconchegante, ele estava cansado de voltar para a rua. Ele ainda ia à casa do homem rico todas as manhãs e via a fada novamente. Mas ela passava por ele, fingindo que ele não existia. Vá embora. Vou chamar a polícia, disse ela quando ele tentou se aproximar. Ou o marido. Não, não. Stephen acenou com as mãos. Preciso de papel velho. É só disso que preciso. Vá em frente, exigiu a fada, tirando o spray de pimenta do bolso. Ou a segurança estará aqui em breve. Junto com seu marido. Mas depois do que aconteceu? Não houve nada, respondeu a moça com firmeza. Seu marido virá novamente, e você ficará pálida. É claro que ela tem um marido. Essas pessoas ricas podem se permitir todos os tipos de liberdades, todos os tipos de experimentos. Figurativamente falando, ela queria algo picante, algo proibido, e conseguiu. E o fato de ele, Stephen, ter um nome e uma alma não interessa a ninguém. Perdoe-me, disse ele, afastando-se. Desculpe-me, não vou incomodá-lo novamente. Ele fugiu. Ele tinha poucas mulheres. Ele teve pouco tempo para conhecê-las. Steven nasceu em um daqueles bairros que você não quer deixar de conhecer. Ele nunca conheceu seu pai, e sua mãe passava o tempo todo procurando trabalho, tentando progredir. Desde cedo, Stephen abandonou a si mesmo, não gostava da escola, era constantemente provocado pelas roupas ridículas que sua mãe lhe comprava. Não me decepcione, foi tudo o que ele disse. Você é tudo o que eu tenho. A única coisa que me resta. Quando criança, ele podia desaparecer na biblioteca, que adorava não só pelos livros, mas também pelo chá gratuito. Mas isso não impedia de se envolver em mais companhias, beber e fumar. Ele era uma decepção para sua mãe e, vez ou outra, acabava na polícia ou roubando-a por pequenas coisas. Por que você não pode roubar sua mãe em grande escala? Ela mesma é tão pobre quanto um rato de igreja. E, aos 19 anos, depois de muitos antecedentes e punições simbólicas, ele foi estupidamente parar em uma colônia penal. Sua história era tão banal quanto a de dezenas de seus companheiros de infortúnio. Em busca de dinheiro fácil, Stephen começou a dirigir a carga de Big Stan, um famoso bandido de seu bairro. E uma vez ele foi pego pela polícia, eles ficavam muito felizes em interceptar um carregamento de drogas, mesmo que não fosse o maior. Tire o suco dele, disse o policial. Você pegará mais 1 ano. E se não falar, eu lhe darei uma pena de reclusão. Stephen não contou a ninguém na época. Portanto, foi somente 7 anos depois, à custa de um esforço e sofrimento incríveis, que ele se viu do lado de fora. Big Stan não apreciava sua façanha, e ele não tinha para onde ir. Sua mãe não esperou por ele, e alguns meses antes de sua libertação, seu coração parou. Seu quarto foi penhorado e ele não tinha para onde ir. Durante 3 anos, Stephen ficou vagando pela vizinhança, coletando garrafas e papelão e fazendo biscates. Mas ele não caiu. Eu não podia continuar vivendo assim, mas também não queria voltar para a prisão.
É claro que ele voltou, 7 anos atrás de 4 paredes. Imediatamente após ser libertado, ele fez contato com uma mulher gentil que, a princípio, parecia ser 10 anos mais velha do que ele. Mas a bondade dela logo se esvaiu, e Stephen se viu na posição de um garoto chicoteado. Após 6 meses de humilhação e vergonha constantes, o homem achou que era melhor viver nas ruas do que com uma mulher tão megalomaníaca. A partir de então, ele ficou sozinho. Ele evitava cuidadosamente vagabundos que pudessem lhe dar algo parecido com amor. E não podia se dar ao luxo de ter amantes profissionais da paixão. Mas para um homem de rua, o horizonte de planejamento se reduzia a um único dia, de modo que Stephen não sofria muito com a solidão. Vejo você mais tarde com a bela fada. Ele queria perguntar o nome dela, mas ela simplesmente manteve a boca fechada. E agora esse convite incoerente para desperdiçar papel, que acabou não sendo nada, havia mudado sua vida completamente. Agora ele também queria morar em seu próprio apartamento, tomar café com o apertar de um botão e tomar banho. Stephen, olá. Eu mal consegui encontrá-lo. Você precisa se esconder, disse Stan. A polícia está procurando por você. Não que eles fossem amigos. Eram mais parceiros de infortúnio. Stan o ajudou mais de uma vez e deu-lhe sanduíches fora de moda que o supermercado jogava fora todos os dias, deu-lhe vales para o abrigo noturno. Stephen tentou ser um companheiro agradecido e ele lhe dava cigarros se conseguisse alguns, pois tinha $1 a mais. Por quê? Não sei, mas eles estavam à espreita, disse Stan. Há um lugar onde você pode se esconder. Vou fazer perguntas e descobrir o que está acontecendo. Sério? Não é que os sem-teto nunca ajudem uns aos outros. Mas a fome, o frio e a bebida constantes afetam a personalidade de uma pessoa. É por isso que um sem-teto é sempre egoísta. Ele só pensa em si mesmo, mas isso é puramente uma questão de sobrevivência. Se você gastar toda a sua energia com os outros, morrerá por conta própria. É por isso que a oferta de Stan foi tão estranha. Não era comum que os sem-teto ajudassem uns aos outros. Mas esse era exatamente o tipo de situação em que ele sabia por que eles estavam interessados nele. O marido da fada deve ter começado a fazer perguntas, e ela lhe disse que o havia levado para sua casa. E que eles dormiram juntos. Ele inventou uma história de estupro. E agora eles estavam procurando por ele para colocá-lo na cadeia mais uma vez. Talvez não 7 anos, talvez 10. Então, embora hesitante, ele aceitou a oferta de Stan. Eles caminharam juntos até o prédio abandonado. Parecia ser um bom lugar para se esconder. Entre, Stan ofereceu e sorriu. Entre, sente-se. Stephen abriu a porta, entrou e ficou atônito. 2 semanas após o sexo espontâneo com o vagabundo, Irma começou a notar mudanças em si mesma. Ela tinha um apetite bestial, sua ração habitual havia quase triplicado. Seus seios doíam constantemente, e uma vez seu estômago doeu. Doía como nunca havia doído antes. E ainda era um dia de mulher. Paul havia realmente escrito para ela. Seu cálculo delicado de que a história chegaria a ele por meio de Beth havia dado certo. Isso é verdade? Perguntou ele. Sério? Irma ficou surpresa e acrescentou emoticons de surpresa à mensagem. Que você dormiu com um criminoso. Não, respondeu Irma. Graças a Deus, Paul escreveu. Eu sabia que você não era assim. Irma não disse nada. Ela apenas jogou para ele a foto de uma vagabunda em pé sobre seu corpo em flor. Paul não teria problemas em reconhecê-la, porque seu umbigo estava na foto. E há um piercing, o mesmo brinco que ele lhe deu. Então ela bloqueou o contato, bloqueou-o para sempre. Ela tinha que seguir em frente. Como lidar com seu corpo? Talvez você não esteja se sentindo bem. Alguns hormônios ou algo assim. Ontem ela recebeu um convite para um exame médico completo na clínica que o seguro de seu pai comprou para ela. Valeu a pena tirar proveito disso. Irma não tinha medo de médicos, e se não se sentisse bem, escolheria um especialista. Tudo no centro médico particular era lindo,
tudo era elegante. A garota se sentiu como uma convidada bem-vinda, não como uma paciente. Ela fez exames, passou por 7 médicos e até teve uma conversa agradável com o psicólogo local. Ele, assim como Sebastian, era um homem idoso com uma voz de veludo. Não há anomalias, disse ele, sorrindo, e olhou para o monitor. Mas eu recomendaria um pequeno check-up antes de um evento tão importante. Que evento? A garota ficou surpresa. O médico apenas sorriu. Em seguida, ele se sentou no saguão para tomar café. Não se tratava de uma máquina que servia uma bebida por algumas moedas, mas de um garçom de verdade. Ele se aproximou dela com um cardápio e perguntou o que ela queria beber e comer. Ela não estava com vontade de comer, mas não recusou o café. Depois de 10 minutos de espera, a recepcionista se recostou na cadeira e abriu uma pasta volumosa com as impressões de seus testes e exames. As primeiras gestações ocorrem sem anormalidades, diz ela. É claro que o óvulo fetal não pode ser detectado nesse estágio. Mas você fará seu primeiro exame de ultrassom entre 6 e 8 semanas. Peço perdão, disse Irma e imediatamente se engasgou com o café. Gravidez. A recepcionista cobriu a boca com a mão. Ela deve ter pensado que o cliente havia escolhido aquele exame por algum motivo. Desculpe-me por minha falta de tato, ela sorriu. Presumi que, como você havia escolhido o programa Early Head Start. Sim, esse é o programa. Disse a garota. Achei que fosse sobre como cuidar de seu corpo e de sua saúde desde cedo. Eu pensei que era sobre manter seu corpo e sua saúde jovens. Não, disse a recepcionista. As mulheres grávidas que querem ter certeza de que seu bebê está bem desde o primeiro dia geralmente escolhem esse curso. Silêncio. Irma estava digerindo as informações que havia recebido e ainda não conseguia acreditar. Quando foi a última vez que ela esteve com Paul? 2 meses atrás. Então a suposta criança só poderia ter um pai. Ela não sabia nem mesmo o nome dele. Tenho uma pergunta: em que período é aceitável interromper uma gravidez sem prejudicar a saúde? Havia um policial gordo sentado em um prédio abandonado e, ao lado dele, devia haver um investigador. Um homem alto com um casaco longo. Sua bancada ficava ao lado, você não o via até entrar. Enquanto o policial sorria, o outro observava Steven atentamente, literalmente. Perfurando-o com os olhos. Quando o mendigo quis correr de volta, o traidor o agarrou pelos ombros. Stan também riu e se voltou para seus clientes. Veja como eu sou, ele costumava dizer. Como uma represa, você poderia dizer. Muito bem, aqui está a cota. Quer levar um chute na bunda? O policial ficou indignado e levantou a mão como se fosse bater. Saia daqui enquanto eu ainda estou sendo bonzinho. Mas o homem de paletó longo levantou a mão imperiosamente e o policial pareceu esmorecer. O misterioso estranho abriu sua carteira, contou algumas notas e fez sinal para Stan. Ele colocou o dinheiro em sua mão. E, quando começou a se curvar em agradecimento, apontou para a porta com um gesto imperioso e sem objeções. Obrigado. Stephen se despediu resmungando, você foi de grande ajuda. Ele não conseguia perdoar a traição de um camarada, nem mesmo de um amigo. Nem mesmo um amigo, não. Por que ele o havia abandonado? $20? Ou uma caixa de uísque barato? Depois de tantos anos vivendo nas ruas, ele deveria ter se acostumado ao darwinismo social. Mas encontrá-lo todas as vezes era tão angustiante. Você sabe quem somos? Perguntou o homem de casaco comprido. Sua voz era calma e seu olhar estudado. Adivinhando, Stephen respondeu. Você não sabe de nada. Por que não se registra na delegacia de polícia? Por que não trabalha em lugar nenhum? É isso, você está preso. Você virá conosco. Eu não vou, o sem-teto recusou obstinadamente. Estou na cadeia há 7 anos. Eles devem ter um mandado de prisão contra mim. E eu deveria ter um advogado.
Gostaria que o senhor se calasse, disse o policial, mas de forma mais pacífica. Se o senhor soubesse com que tipo de pessoas está se deparando. Vá em frente, eu lhe peço gentilmente. Tudo bem por enquanto. Se não, posso fazer outra coisa, entendeu? Stephen já havia adivinhado tudo. O homem alto deve ser o marido da fada com quem ela havia dormido na noite anterior. E seu exterior calmo é apenas uma máscara. Ele só quer ter certeza de que Stephen é a pessoa que ele quer. E então ele irá atrás dele. Se ele tem um policial que é tão brando com ele, quem é ele? Ele parece ser um figurão, um tubarão. Eu vou, disse Stephen. Mas com uma condição. Revistem-me agora mesmo, da maneira correta. Avise o promotor ou não poderei responder por mim mesmo. O policial e o homem de casaco comprido se entreolharam. Mas se o policial estava nervoso, seu parceiro parecia satisfeito. Era como se seu olhar dissesse: "Este vagabundo é provavelmente o homem de que precisamos." Ele olhou para Stephen novamente, com severidade, e sorriu. O vagabundo se sentiu desconfortável. "Nós cuidaremos da papelada", prometeu o policial. "Eu não sei ao certo o que você fez, mas tenho de prendê-lo. Além disso, você está em liberdade condicional, lembra-se? Seu cartão diz que seu último check-up foi há 1 ano. Se ficar mais sensível, eu o prenderei." Eles saíram do prédio e então a Mercedes chamou a atenção de Stephen. O carro preto era realmente bom demais para aquele lugar. Ao se aproximar do prédio abandonado, ele percebeu que se tratava de uma armadilha. Tudo se resumia à sua fé nos humanos. Ele deveria ter confiado em Stan? Há quanto tempo eles se conheciam, para ser honesto? Não se pode ter amigos confiáveis na rua. Qualquer mendigo venderia outro mendigo. O carro era dirigido por um policial que não se identificou. Mas Stephen podia ver que não era o carro de um policial. Ele tocou o volante com muita delicadeza, segurou a caixa de câmbio com muita delicadeza. Um homem com um belo casaco sentou-se no banco de trás com Stephen e lhe fez perguntas estranhas. "Você conhecia seu pai quando sua mãe morreu? Você tentou descobrir alguma coisa sobre sua família?" Stephen decidiu ficar quieto. "Não responderei suas perguntas sem meu advogado." O mendigo o interrompeu e, naquele momento, ele parecia um homem muito corajoso. A delegacia de polícia ficava próxima. Stephen tinha estado lá quando foi preso por vadiagem. Mas todas as vezes ele havia saído com um mínimo de doutrinação ou uma noite na casa dos macacos. Ele não entendia por que alguém se importava com seu estilo de vida. Era de se esperar que, se ele tivesse seu próprio canto, estaria vagando pelas ruas e dormindo no porão. E se ele tivesse um emprego, estaria coletando garrafas e papel velho. "Quando eles formalizarão a prisão?" perguntou Stephen, assim que entraram no escritório. "Silêncio", gritou o policial. "Estou no comando aqui, está entendendo? Preciso de uma amostra de DNA. Você deveria estar no arquivo, mas não está. Alguém deve ter se esquecido." "Como?" perguntou Stephen. "Como vou entregar a amostra?" "Aqui, coloque a varinha na boca", disse-lhe o policial de forma melindrosa, o tipo de coisa com que se costumava limpar os ouvidos. "E se eu não quiser?", disse o mendigo, olhando pensativamente para a varinha de algodão. "Você vai", assentiu o policial. "Seja rápido, não tenho muito tempo." Stephen concordou. Afinal de contas, se eles quisessem coletar amostras, poderiam fazer isso sozinhos. Melhor assim, por vontade própria. Ele passou a varinha pelo céu da boca e a deixou cair na bolsa que o policial segurava à sua frente. O policial a fechou e, apreensivo, com 2 dedos, colocou-a dentro da caixa. Ele a selou. "O principal é não pegar nada", disse ele, como se a pobreza fosse uma doença grave. "É isso que eu faço no serviço. De vez em quando, tenho de tocar em algo sujo." Ele foi levado para uma cela separada. Então Stephen se deu conta da situação e tudo se encaixou.
Se eles estão colhendo amostras de DNA, é definitivamente estupro. A fada deve ter ido à polícia e eles estão verificando sua história. O remorso ardeu dentro dele. Ela não deveria ter comprado aquelas 2 caixas de lixo eletrônico. Ele não deveria ter pulado em cima dela como um cachorro em um osso. Milagres não acontecem. Quem sabe disso, senão o Stephen? Ele não deveria ter se aproximado dela alguns dias depois. Talvez ela estivesse assustada. E o DNA dele poderia ter entrado nela. Ele ficou louco quando viu aquele corpo lindo. Ele se lançou com tanta força que não conseguiu parar. A porta de aço da cela se abriu. É isso aí, levante-se, ordenou o policial. Você está indo embora. Você está indo embora comigo. Para os tribunais? Perguntou Steven. Para o escritório do promotor público. Não há. Para a floresta, o policial respondeu e sorriu. Não seja atrevido, ok? Vai ser pior para você, garotinho. Irma estava literalmente histérica. Que maneira de se vingar. Portanto, havia 2 vítimas nessa história, Vela e sua família. Aos 25 anos, ela estava pronta para ser mãe. E se ela fosse uma pessoa aleatória? Um caso em uma boate ou em um aplicativo de namoro? Irma já ouviu falar que isso acontece. Algumas não conseguem engravidar por anos, vão ao médico. E outras têm a sorte de engravidar de uma vez por todas. Uma pessoa normal seria aceita por sua família, mas estamos falando de um sem-teto. Então ela, uma mulher inteligente e calculista, contou a Beth sobre isso. E até enviou uma foto do admirador para Paul. Eu queria poder voltar no tempo, desistir desse plano maluco. Mas era tarde demais. Sua barriga estaria crescendo agora e, em poucos meses, estaria arredondada e o bebê estaria fora dali. Ela olhou ao redor do apartamento com ansiedade. Não, definitivamente não era adequado para crianças. Muitos cantos afiados, um interior muito monótono. Então, o apartamento não está pronto para um bebê, está? Afinal de contas, qualquer mulher pode ficar sozinha com seu bebê. E os homens, até mesmo os mais ricos, às vezes demonstram uma engenhosidade maravilhosa para deixar a criança e sua mãe sem meios de subsistência. Irma não acreditava no acaso, ela era fatalista. Para ela, parecia que tudo já estava predeterminado. E ela, uma advogada por formação e vocação, sempre se opôs ao aborto. E em seu trabalho científico, como estudante ingênua, ela provou que a vida começa muito antes da respiração. Quando a clínica lhe ofereceu 2 opções para se livrar de uma gravidez indesejada, ela decidiu não ter pressa. Preciso pensar, disse ele ao secretário. Preciso pensar sobre isso. Ela mal conseguia conter as lágrimas. Ela achava que todos ao seu redor sabiam de sua tragicomédia. Que ela havia dormido com um sem-teto e engravidado dele. É claro que, em um centro médico caro, ninguém pensaria em perguntar sobre sua vida pessoal. Devo marcar uma consulta com um psicólogo? Perguntou a recepcionista gentilmente. Essa é uma excelente opção para quem tem dúvidas. Você sabe do que estamos falando, não sabe? O psicólogo é um homem? Perguntou Irma. Feminino. E eu preciso de um homem. Ela gritou e saiu correndo. Foi um pouco infantil. Mas quando se tratava de aborto, ela confiava apenas no sexo forte. Ela precisava de uma mente sóbria, uma frieza que as mulheres raramente possuem. Por um lado, ela entendia que o aborto é um assassinato e também um risco para a saúde da mãe solteira. Por outro lado, criar uma criança sozinha, com um pai desconhecido? Ela decidiu ir para casa a pé. O outono estava lindo e corado, mas nada a deixava feliz. A quem pedir ajuda? A quem pedir apoio? Não havia muitas opções. Você poderia ligar para o Gregor, é claro. Ele tem 2 filhos e uma esposa maravilhosa. Mas ele mora do outro lado do mundo, é meia-noite. Oh! Pai, disse Irma ao telefone, soluçando,
E se sua filhinha, engravidasse? Não tão pouco, respondeu o pai com uma risada, e sua voz lhe deu força. A filha está em idade fértil. Diga-me, isso é verdade? Sim, papai. Parabéns. Ele se animou. O que foi, Paul? Não, disse Irma. Vamos manter isso em segredo. Um segredo? Papai, estou falando sério. Respondeu a menina. Eu nunca, jamais, lhe direi quem é o autor da futura obra-prima. E, por favor, diga à mamãe e não faça essa pergunta novamente. Estou ligando para falar de outra coisa. Ela estava prestes a lhe contar todas as suas dúvidas. Que criar um filho sozinha era difícil e desesperador. Que ela mesma ainda se sente jovem. Que ela não tem família e que um filho ou filha sem pai é um problema psicológico no futuro. Mas foi como se o pai tivesse adivinhado o que ela estava pensando. Não duvide disso, minha filha, disse o pai o mais gentilmente possível, serei como um pai para seu filho ou filha. Serei como um pai para seu filho ou sua filha, está me ouvindo? Você quer ter filhos há muito tempo. Mantenha isso e não duvide nem por um segundo, minha querida. Juntos, nós podemos fazer isso. Você realmente acha isso? Depois de se acalmar, Irma desligou o telefone. Para voltar a si, ela precisava planejar e tomar providências. Ou ela reformaria o apartamento ou se mudaria para outro. Não, que ficasse com este, tem um terraço, você pode sair com o bebê se ele de repente não quiser dormir. Monte o quarto do bebê no quarto de hóspedes. Afinal de contas, os hóspedes não ficarão lá por muito tempo. Tente abrir espaço para uma babá. Ela sairá de férias por um tempo e depois o bebê será cuidado pelos pais ou por pessoas contratadas. Afinal de contas, a gravidez e o parto não são o fim da vida. Pelo contrário, são o começo. Aliviada, Irma sentou-se em seu laptop e começou a ler artigos sobre criação de filhos. Se ela ia ser mãe, deveria ser uma das melhores, se não a melhor. O Mercedes preto era agora dirigido por um homem de paletó, com um policial sentado ao lado dele. Ele não estava algemado, mas Stephen ainda estava inquieto. Ninguém estava respondendo às suas perguntas agora. Era evidente que os homens estavam felizes, tanto o policial quanto seu parceiro. O que estava atrás do volante continuava sussurrando, de jeito nenhum. Para onde estamos indo? Perguntou Stephen. Por que eles não formalizaram minha prisão? Quem lhe disse que ele estava preso? O policial sorriu. Nós apenas o convidamos para dar uma volta. Considere isso uma conversa amigável, uma visita de cortesia. Mas eu não quero. O vagabundo ficou indignado, mas os homens apenas riram. A propósito, Stephen, continuou o policial, como se nada tivesse acontecido. Já se passaram 3 anos desde que você saiu. Sua liberdade condicional foi revogada. Preparei uma excelente referência de caráter para que ninguém o incomode novamente. Você está feliz? Steve ficou em silêncio. Ele estava inquieto porque não entendia o que estava acontecendo. Porque era como se os dois tivessem mudado. Obviamente, o policial estava falando com ele de forma diferente agora. Você poderia até dizer que ele estava bajulando e lisonjeando. Além disso, se eles quisessem machucá-lo, certamente teriam se comportado de forma diferente. Provavelmente teriam amarrado suas mãos e o colocado na bota. E colocado uma pá em cima dele. Com certeza, eles chegaram a uma floresta, com uma grande propriedade ao pé dela. O portão se abriu e um carro preto entrou no terreno. O Mercedes se aproximou da mansão, que dava a impressão de ser um castelo. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Stephen. Não era nada parecido com o massacre na floresta para o qual ele já havia se preparado mentalmente. Cale-se, respondeu o policial. Não sei mais do que você. Meu trabalho é pequeno, de encontrá-lo e entregá-lo. Não sei por que eles querem você. E você vai me deixar com eles? Perguntou Stephen, horrorizado.
Não se preocupe, respondeu o policial. Eles não farão nada com você. Ou melhor, é provável que não o decepcionem. Bem, pense nisso, o que mais poderia acontecer com você? Você já está no fundo do poço. Tudo o que resta é a sepultura. O carro parou perto da entrada principal. Os três saíram do carro e o homem de capa preta finalmente se dirigiu a ele. Ele estava sorrindo estranhamente e até mesmo embaralhando os pés, embora desse a impressão de ser um homem muito confiante. Meu nome é Clifford, disse ele. Mas você me chama de Cliff. Quem é você? Sou o assistente especial do Sr. John, ele explicou. Eu sou o assistente especial do Sr. John, ele explicou. Eu costumava trabalhar na polícia, até mesmo no serviço secreto. Mas então, você sabe, eu fiquei entediado. O Sr. John me contratou para protegê-lo. Do inimigo? Perguntou Stephen. Pior. De amigos. Seja paciente, você logo descobrirá. O que devo fazer? Primeiro as coisas mais importantes. E faça a barba. Eu também sugeriria um banho, disse Cliff. Sua voz estava seca, sem cor. O velho não deveria estar assim. Ele pode ter um derrame. E ele não sobreviverá a um segundo derrame. Relaxe, você já nadou em um rio. Apenas relaxe e deixe-se levar pela onda. Tudo bem, vamos lá. Eles entraram na mansão pela porta da frente. Havia pessoas correndo de um lado para o outro, provavelmente criados. Eles não prestaram atenção em Clifford e Stephen. O mendigo estava andando sobre tapetes, parquet natural e pedra. Parecia-lhe que, com seus sapatos sujos e gastos, ele estava estragando aqueles materiais caros. E que, na melhor das hipóteses, ele seria jogado fora em 1 minuto. A mansão parecia ainda maior por dentro do que por fora. Já está tudo resolvido, disse Cliff. Aqui, entrem. Eles entraram em um quarto grande que parecia um estúdio moderno. Em uma extremidade havia uma cama alta e com dossel. Na outra extremidade, havia uma cabine de chuveiro de proporções gigantescas. O piso era carpetado e, no centro da sala, havia um filme estendido. Havia um pequeno caminho que levava a ele. Aqui, disse Cliff. Vá até o centro da cidade e deixe suas coisas lá. Depois tome um banho, há um roupão pendurado ali. Depois, vá a um cabeleireiro, um barbeiro. Nós já escolhemos suas roupas. Devo tirar minhas roupas? Perguntou Stephen. Não se preocupe, não sou um rico pervertido, sorriu Cliff. Juro que lhe diria qualquer coisa. Mas que seja um velho. Estou no serviço há 100 anos, você conhece as regras. Apenas relaxe e siga o fluxo, está bem? Stephen exalou e obedeceu. Ele caminhou até o centro da sala e começou a se despir. Despiu-se de seus trapos e os jogou no chão. E cada nova peça de roupa que ele vestia ficava cada vez mais apertada. Era como uma lagarta se livrando de seu casulo para finalmente se tornar uma borboleta de verdade. Depois de um cabeleireiro, um barbeiro e um longo cabide de roupas caras, Stephen não só se sentiu outra pessoa, como também se tornou uma. Seu andar mudou, sua aparência mudou, sua postura se endireitou. Ele andava tão seguro de si como se tivesse 18 anos novamente. Ele não se lembrava de ter esperado tanto tempo desde então. Cliff caminhava atrás dele e, quando Stephen olhou para trás, sorriu para ele e o incentivou: Vamos, estou aqui. Ele gostava cada vez mais desse assistente do misterioso Sr. John. Eles estavam se dando bem, por talvez ele contratasse Stephen e lhe ensinasse tudo. Parecia que a casa dos ricos precisava dele para alguma coisa, e ele nem sabia o que era. Por mais enorme que fosse a mansão, eles chegaram. Na entrada do cômodo havia uma moldura borrifando antisséptico. Cliff retirou 2 máscaras médicas. Coloque-a, ele disse. Você não tem nenhuma vacina, tem? O quarto era como um quarto de hospital. Tinha o mesmo cheiro estéril que as instalações médicas podem ostentar.
Quando Stephen olhou para o quarto, ele nem sequer reconheceu imediatamente o dono. Na cama perto da janela estava um homem magro e emaciado, coberto de tubos. Instrumentos sofisticados mediam seu pulso. Tubos foram colocados não apenas em seus braços, mas também em seu nariz, aparentemente para ajudá-lo a respirar. Seu cabelo grisalho foi cortado curto. Em sua orelha esquerda, ele usa um pequeno brinco. A aparência alegre do homem, por si só, deixava claro que o moribundo amava a vida e sabia como vivê-la. Estou procurando por você há muito tempo, disse um homem conectado a diferentes tubos. Venha aqui. Venha cá. Stephen ficou em silêncio. Ele se aproximou do velho moribundo e parou a 2 metros de distância. O proprietário fez sinal para que ele desse mais um passo. E mais um, e mais outro. Ele pegou seu braço. Stephen sentiu sua pele seca, como se alguém tivesse colocado um pedaço de lixa em sua mão. O velho estava quente. Sua mãe, e continuou o homem. Sua mãe me deu tanto amor. E muita dor. O que isso tem a ver comigo? Perguntou Stephen. Mamãe está morta. Desculpe. Isso foi há muitos anos, respondeu o sem-teto. Eu superei isso há muito tempo. Embora no início, falando francamente, tenha sido muito irritante. Quando saí da prisão, mal podia esperar. Acabei de ouvir, disse o homem e tossiu. Parecia que estava prestes a entregar sua alma a Deus. Ele pegou o inalador com a mão direita e apertou o botão. Acabei de saber que ele morreu. E sobre a prisão? Não ouvi falar da prisão, não. Mas que bom para você por não ter desistido. Não é que eu esteja com pressa. Não me entenda mal, eu realmente gosto de estar aqui com você. Só quero saber a que devo essa honra, papai? Perguntou Stephen. Nada, respondeu o homem e enxugou uma lágrima. Tire sua máscara, filho. Eu sou seu pai verdadeiro. Papai. Os olhos de Stephen se arregalaram. Ele se sentou na cadeira cuidadosamente colocada ao seu lado. Aquele homem, aquele pai de sangue e hálito quentes. Onde ele esteve durante todos esses anos? Por que só se lembrava dele agora? Stephen experimentou sentimentos há muito esquecidos, alegria, esperança e até mesmo amor. Por um momento, tudo deixou de existir, a enorme mansão, os empregados, os carros caros. Em todo o universo, havia apenas aquele homem velho e murcho e Stephen. Pai, e ele sussurrou, tirando a máscara. Onde você estava? Oh, meu rapaz, sinto muito, disse o moribundo com sentimento. Seria uma desculpa dizer que não me contaram nada sobre você? Oh, sua mãe, que Deus a tenha, era muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Ela deveria ter ficado ao seu lado. Ela deveria tê-lo salvo da cadeia. Da rua. Estou tão envergonhado, sussurrou Stephen. Estou mesmo. Nós nos conhecemos há apenas 5 minutos e já estou me sentindo um idiota. Ele pensou que, se estivesse no lugar daquele figurão moribundo, teria ficado enojado ao ver um filho assim. Stephen havia se tornado um Zé Ninguém, uma sombra escura, um morador no fundo do poço da vida, onde ele havia se encontrado por vontade própria. Mesmo depois de ter sido lavado, cortado e vestido. Mas o velho, surpreendentemente, sorriu. Aquele que não era nada se tornará tudo. Você ouviu os socialistas dizerem isso? Eu sou um homem rico, ele disse. Eu lhe darei tudo. Educação, moradia. Juro que estarei com você, e o homem tossiu novamente. Até seu último suspiro. Qual é o seu nome, pai? Perguntou Stephen, acariciando a barba. Barber havia transformado sua barba por fazer em uma pequena obra de arte. O ex-mendigo havia superado suas emoções e agora imaginava como seria bom passar um tempo com seu pai. Com seu próprio pai. John Ons, ele respondeu. Mas me chame de pai, entendeu? E não dê ouvidos a ninguém. Se alguém se meter com você, meu filho, Clifford vai estourar a cabeça dele.
Cliff sabe como fazer isso, mas ninguém precisa saber. Será nosso segredo, não é? Clifford estava rindo do outro lado da sala, e Stephen estava intrigado por algum motivo. Havia muitos segredos naquela luxuosa mansão. Irma continuou a trabalhar e respondeu com um sorriso aos olhares surpresos de seus colegas, embora isso não fosse fácil para ela. A gravidez estava lhe proporcionando novas sensações, e não apenas dolorosas. Seus quadris se alargaram, seus seios cresceram, sua voz mudou. Depois de 4 meses, ela começou a sentir o bebê, uma menina. Ela era muito quieta. Eu dormia com ela e raramente me lembrava dela à noite. Mas, durante o dia, ela conseguia chutar por muitos minutos seguidos, mas de forma suave e não dolorosa. Irma se divertia e ria de vez em quando. Seus pais entraram novamente em sua vida. A mãe e o pai ficaram muito felizes por ela querer ficar com o bebê. Nós substituiremos seu pai, disse a mãe. Mas uma garota bonita como você deve ter um marido. O surpreendente foi que, por causa da gravidez, ela não estava mais interessada em sexo violento. Às vezes, ela observava Paul quando ele estava passando pela vizinhança. Ele olhava para a barriga dela, com o olhar duro. Irma notava como ele era desajeitado. Seu andar desajeitado, seus gestos tensos, suas expressões faciais torturadas. Ela não conseguia acreditar que o havia amado antes. Quando ela o via, ele mudava de direção. Ele sempre se afastava. Fale com ele, Beth escreveu para ele. Diga a ele que você estava brincando sobre o vagabundo. O que é isso? Perguntou Irma. Quando você se tornou o advogado daquele idiota? As crianças devem crescer com um pai. Beth continuou. Ele diz que a acolherá com o filho de outra pessoa. Diga a ele que não preciso mais de ajuda. E não volte a me escrever. Irma sabia tudo sobre Beth. Ela se lembrava de ter rido de sua amiga. Ela havia se casado cedo e, aos 25 anos, já tinha criado 2 filhos de 1 ano. Todos sabiam como seu marido abusava dela. Não, ele não a espancava nem a mantinha em um corpo negro, ele apenas a humilhava. Ele lhe dizia isso o tempo todo. E essa atitude levou Beth a procurar o amor em outro lugar. Espere, quando ela e Paul se conheceram. Só ficarei em licença maternidade por 6 meses, disse Irma, sentada na sala de seu chefe. Eu lhe dou minha palavra de que não deixarei a empresa na mão. Oh, Irma, ele respondeu. Está chegando uma grande mudança. Eles vão nos comprar. Os proprietários estão discutindo os termos do acordo agora, mas, em princípio, chegou-se a um acordo. É como se eles quisessem me reter. Não me esquecerei de salientar que você é um funcionário valioso. Além disso, em sua posição, você não quer ficar nervoso. Portanto, aceite qualquer notícia de reorganização com um sorriso. Com um sorriso? Sim. Você tem um sorriso lindo. E sabe de uma coisa? Estou muito feliz por você. Você vai ser uma ótima mãe. Embora seu pai fosse morrer a qualquer momento, ele ainda não estava indo para o outro mundo. E Stephen se viu desejando que ele não tivesse ido. John mal conseguia sair da cama. Ele só conseguia dar alguns passos até a janela ou o banheiro. Ele tinha negócios a tratar, então não podia passar muito tempo com seu filho pródigo. Cliff era outra coisa. Eu havia passado dias com ele. Ele ajudou o sem-teto de ontem não apenas a perceber a nova realidade, mas também a se integrar a ela. Steven nem precisou ir a lugar algum, um dentista, um clínico geral e uma enfermeira vieram vê-lo um a um. Eles o testaram para chegar a uma conclusão, dele era saudável, mas recomendaram vitaminas. A Cliff o ajudou a se adaptar e a não enlouquecer em sua nova casa. Seu pai não tem filhos, disse ele. Estou preparando uma petição de paternidade neste momento. Sabe o que isso significa? Não, respondeu Stephen com sinceridade. Que você receba o sobrenome mais orgulhoso do mundo, Ons. Vou herdar o dinheiro dele? Perguntou Stephen. Claro que não, respondeu Cliff.
Pelo menos ele é honesto. O velho havia criado a fundação. De fato, ele a criou há muito tempo, há cerca de 30 anos. Veja, o problema é o seguinte. É impossível administrar todo esse império. Nem você, nem eu. Ele será administrado por pessoas especialmente treinadas. E eu? Eu estarei no comando? Intrigado novamente, Cliff sorriu. Há um conselho de curadores, você será apenas um beneficiário. Sem direitos de gerenciamento. Mas isso é por enquanto. O que vou fazer? Perguntou Stephen. Ouça-me, respondeu Cliff, lambendo os lábios. Você não vai durar nem um dia sem mim. Assim que o velho for embora, eles estarão em cima de você, acredite em mim. Eles vão me matar? Claro que não. Riu o assistente do pai. Eles o deixarão bêbado. Eles espalharão trilhas brancas sob seus pés. Eles lhe darão um mar de luxo no qual você se afogará. Mas vejo em seus olhos que você não é assim, não é mesmo? Ok, Steven assentiu. Não vou tocar nas drogas. Só estou interessado em garotas. Jovens, altas e bonitas. Vamos organizar isso, Cliff prometeu. Mas não debaixo do nariz do velho. Ele não gosta muito disso. Todos os dias, Stephen recebia aulas de alguém. Um especialista em boas maneiras e comunicação o visitava. Ele o ensinou a construir frases, a gesticular e a persuadir. Graças a ele, o sem-teto de ontem percebeu seu potencial. Depois de 2 meses, ele se sentia como um homem de negócios. E ele tinha um desejo terrível de gerenciar algo. Não acredito em você, Stephen, disse o especialista em boas maneiras após outro exercício. É aí que você não está convencido de forma alguma. O principal é que eu acredite em mim mesmo, entendeu? E, vendo a expressão de medo no rosto do professor, ele sorriu. Só estou brincando, só brincando. Mas você me convenceu por um segundo, não foi? Eu não recomendaria o uso de métodos tão grosseiros. Não é isso que estou lhe ensinando, Sr. Stephen. Ele aprendeu finanças, direito básico e também aprendeu alemão e análise de negócios. Ele gostava de estudar. Também gostava de caminhar pelos corredores da mansão, olhar os retratos de seus parentes distantes e ler livros na biblioteca. É assim que os ricos vivem. Eles têm tudo e nunca têm o suficiente. E agora ele era um deles. O parto transcorreu surpreendentemente bem. Irma tinha ouvido muitas histórias de terror sobre o que acontece com mães e bebês. Ela tinha medo de ir para a mesa de parto. Mas o dinheiro faz maravilhas, e mesmo antes das primeiras contrações, todos os seus medos desapareceram graças ao apoio da equipe. Após o parto, ela se sentiu exausta e feliz ao mesmo tempo. Agora ela era a mãe. Quando colocaram uma criança em seu peito, Irma floresceu. Não importava quem era o pai da criança. Deus havia lhe dado uma filha, não poderia ser de outra forma. Somente naquele momento ela sentiu o vazio de sua alma preenchido pelas crianças. E agora ela olhava para os homens com ainda menos confiança. Será que seu futuro marido poderia ser o pai da criança? Parabéns, sorriu a parteira. Exatamente 3,50 kg. Uma menina muito grande. Obrigada, respondeu Irma. Ela sentiu que sua força estava deixando. Agora você vai descansar. Nós cuidaremos da criança. Tome cuidado, ok? Perguntou Irma. É claro, respondeu a parteira. Tratamos as crianças como se fossem nosso maior patrimônio. Você precisa descansar, está me ouvindo? Sim, é claro. Ela foi levada para o quarto em uma maca confortável que corria como um navio sobre as ondas. As enfermeiras a deitaram gentilmente na cama e a cobriram com um cobertor. Imediatamente foram colocados sensores em seus braços para medir a pressão arterial, o pulso e outros parâmetros. Ao lado dela, em uma mesa, estava seu telefone celular. Posso lhe dar um sedativo? Ofereceu a enfermeira.
Para tornar seu sono mais tranquilo e profundo? Não, não, ele sussurrou. Estou me sentindo bem. O melhor que posso estar. Vou compartilhar a notícia com minha família e depois vou dormir. Tudo bem, respondeu o funcionário, saiu da sala e fechou a porta com cuidado. Naquele momento, ela até se arrependeu do fato de seu pai ter pago pelos serviços de alto nível. Agora ela não se importaria de dormir com outras parteiras, compartilhando suas emoções. Ela pegou o telefone e enviou uma mensagem de texto ao pai, à mãe e aos amigos para contar que tinha uma filha adorável. Sentindo-se energizada, ela decidiu ler as mensagens no Messenger. Uma mensagem de Betty chamou sua atenção. Irmã, me ligue agora. Eles estão procurando por você, está me ouvindo? Dizem que o próprio Onze está procurando por você. Ele teve um pesadelo. Estava frio lá fora, o inverno havia chegado e suas meias de lã haviam sido roubadas. E ele andava pelas ruas com os pés frios, correndo o risco de congelar os dedos dos pés. Todos os cafés estavam fechados e atrás das janelas panorâmicas havia clientes que riam de sua dor. Ele acorda. Ele está deitado em seu próprio quarto na mansão de seu pai. Ele se esqueceu de desligar o ar-condicionado, e uma leve corrente de ar frio desce por suas pernas. A pobreza, a rua, o lixo, tudo isso ficou no passado. Esse era o sonho aterrorizante, e agora ele estava acordado. Agora ele se agarraria a essa realidade com as mãos, os dentes e os pés. Ele nunca tocaria em drogas ou álcool e nunca confiaria em ninguém. Stephen não conseguia se livrar da sensação de que a cadeia desses processos havia sido posta em movimento por uma fada, cujo nome ele nem mesmo sabia. Ainda assim, por que não fazer perguntas? Com seus novos poderes, isso não seria nada demais. Ele marcou o livro para Cliff. Ele o havia ensinado a fazer anotações, para que nenhum pensamento importante lhe escapasse. Hoje era um dia especial. Hoje ele seria apresentado à diretoria como o novo beneficiário. Cliff havia lhe contado tudo sobre as pessoas que agora estavam se alimentando da empresa de seu pai. E como era vital que elas tomassem a iniciativa, humilhassem Stephen e o dissuadissem de liderar. Veja isso, me disse o deputado. Alberta está no comando. Ela é apenas um homem de saia. Ela controla todos os fluxos financeiros, ela dirige. É uma mulher muito inteligente, mas não é muito simpática. Seu braço direito é Victor. O homem mais flexível que ele pode ser. Ele fingirá que tudo está bem, que tudo está indo bem, mas na realidade ele jogará seu próprio jogo. É com eles que devo me precaver? Perguntou Stephen. E não apenas eles, respondeu Cliff. Há também o Sr. Anthony. Ele sonha em tomar o lugar de Alberta. Nós a usaremos, mas mais tarde. Clifford sugeriu não perder tempo e tentar tomar a iniciativa. Contrate auditores, verifique cada centavo que passa pelas contas. A empresa de seu pai não era uma operação de tamanho único. O velho tinha investido habilmente em muitas áreas diferentes. E agora ele estava ganhando dinheiro com comércio, fabricação de automóveis e mercado de informações. Correntes enormes estão vindo em direção a vocês três, disse Cliff. Se vocês não mostrarem a eles quem manda, eles estarão em cima de vocês. A conversa de ontem assustou Stephen por algum motivo. Ele achava que as pessoas ricas nunca tinham problemas. Elas não precisavam se arrastar pelas ruas, recolhendo garrafas e papel para sobreviver. Acontece que os ricos têm suas próprias dores e medos. O principal deles é perder tudo. O horror de que ele poderia estar de volta às ruas o deixou sem fôlego. Stephen se pegou pensando que queria discutir o assunto com o psicólogo pessoal de Sebastian. E então ele teve medo de que Alberta o tivesse contratado e que ele estivesse compartilhando informações sobre seu estado mental com ela. Você não pode confiar em ninguém. Nem mesmo em Cliff. Embora ele tivesse quase convencido Stephen de sua lealdade. Sem seu pai, o vagabundo de ontem estaria sozinho novamente. Ele discou o número interno da enfermeira. Eram 6:30, horário em que papai geralmente acordava.
Talvez ela pudesse encontrar alguns minutos para ele. Cindy, querida, disse Steven. Eu desejava tanto a companhia de meu pai. Bom dia, respondeu a enfermeira. Não desligue, vou lhe perguntar logo em seguida. É claro que sim. O vagabundo de ontem, e agora herdeiro de um sobrenome sonoro, não se reconhecia. Parecia-lhe que outra pessoa havia tomado conta de seu corpo. Um jovem rico e bem-sucedido que tinha um grande senso de pessoas. E até mesmo 7 anos de prisão pareciam uma piada de mau gosto. Não, não se tratava dele. Ele havia passado toda a sua vida aqui, nesta luxuosa mansão, irradiando sucesso. O Sr. John está esperando, respondeu a enfermeira. Stephen imediatamente pegou luvas descartáveis e uma máscara na gaveta da escrivaninha. Ele correu para o corredor, pois o quarto de seu pai estava bem distante. Ele parou em frente a ele, aplicou antisséptico nas mãos e ficou embaixo do atomizador. Se ela quisesse que seu pai vivesse um pouco mais, teria de mantê-lo saudável. Bom dia, papai, disse ele. Steve, entre, sorriu o pai. Venha, tenho algo importante para lhe dizer. Decidi fazer uma mudança na estrutura de gerenciamento da fundação. Irma não respondia às ligações e mensagens de Paul. E ela parecia estar tomando medidas drásticas. Seu chefe ligou e, ao parabenizá-lo, mencionou de passagem que sua empresa havia sido comprada. Ele estava sendo demitido, mas Irma estava sendo mantida. Agora nós, bem, você, fazemos parte da Holding Astri, disse ele com amargura. Foi um prazer trabalhar com você, Irma. A propósito, estou abrindo meu próprio pequeno escritório aqui. Você não quer se juntar a mim? A jovem mãe ficou em silêncio e não respondeu à proposta. Ela não iria deixar o belo escritório e começar seu próprio negócio. De jeito nenhum. Ela não iria se demitir e, além disso, pessoas como ela tinham que ser mantidas em primeiro lugar. Ela se despediu educadamente de seu antigo chefe e disse que sentiria sua falta. As primeiras semanas com o bebê não foram fáceis. Minha filha acordava de vez em quando e pedia para ser alimentada. Seguindo a orientação do médico, Irma passou a usar fórmula quase imediatamente e nunca se arrependeu. O preparo da fórmula levava apenas alguns minutos. Mas ela podia comer o que quisesse sem restrições. Irma, estamos muito felizes. Mamãe ficou emocionada. Talvez você possa nos dizer quem é o pai do bebê. Querida, eu já lhe disse. Interrompeu papai. Você e eu concordamos em não fazer perguntas como essa a Irma. Quando a alegria da maternidade se esvaiu um pouco, Irma de repente sentiu pena de sua filhinha. Ela cresceria assim, sem um pai, e dificilmente poderia lhe contar o segredo de quem era seu pai. Afinal, a psique da criança poderia não ser capaz de lidar com essa informação. O importante agora era que ninguém descobrisse seu segredo. Primeiro, ela teve que excluir completamente de seu círculo social as pessoas que tinham essas informações. Ela bloqueou Beth e acabou encontrando novos amigos. Todas elas eram mães jovens como ela. Elas se reuniam ao redor do quarteirão, carregando seus bebês em maçãs e compartilhando o progresso de como eles estavam se alimentando e se mantendo. Ela só voltaria a trabalhar quando o bebê tivesse 6 meses de idade. Irma podia fazer algumas coisas em casa. Ela verificava o e-mail da empresa e mantinha o controle de seus negócios. O trabalho continuou normalmente e não havia menos clientes após a reorganização. Quando retornou ao escritório, ela se encaixou facilmente em todos os processos. A única coisa confusa era o novo chefe. E se ele fosse jovem e bonito? E se ele quisesse mais do que uma simples executiva? Em algum momento, ela decidiu descobrir do que se tratava essa Holding Astri. A empresa acabou por ter raízes profundas. Fundada como uma empresa familiar, ela cresceu rapidamente. Cada vez mais novas áreas foram acrescentadas à empresa. O fundador tinha habilidades comerciais e entendeu rapidamente onde o dinheiro deveria ser investido. Depois de apenas 15 anos, todos tinham que contar com esse capital.
Não é de se admirar que quisessem comprar o escritório de advocacia onde ele trabalhava. Mas então o sobrenome chamou a atenção de Irma, e um anseio se instalou em sua alma. Nem mesmo o sorriso da filha foi capaz de dissipá-lo. Será que ela conseguiria se encontrar em uma equipe liderada por um homem com o sobrenome Ons? Clifford estava em êxtase. Ele havia conseguido apresentar Stephen como o herdeiro do Sr. John. Com um novo sobrenome, não seria fácil investigar as profundezas da biografia do velho mendigo. E o próprio herdeiro facilmente se livrou dos modos de rua e deu a impressão de ser o herdeiro de uma família rica. Embora Clifford tenha ajudado a preparar o discurso, Steve falou de improviso. Se algo vai mudar em mim, será para melhor, disse o jovem. Sua voz era firme, embora suas mãos estivessem inquietas de preocupação. Manteremos os negócios de nosso pai e tentaremos dar continuidade ao que ele trabalhou tão arduamente para criar. Senhor Stephen, veio a voz de Alberta. Ela estava puxando as vogais de uma forma muito desagradável. Você sabia que quem não cresce morre? Quem não se move congela. Conhecido, respondeu Ons Jr. ou tão conhecido quanto qualquer outro. Mas vamos nos mover com muito cuidado. E cresceremos lentamente. E se alguém discordar de minha visão do futuro, que fale agora. Ou cale-se para sempre. Não havia ninguém disposto a discutir. Todos os gerentes seniores tinham suas próprias fontes de conhecimento. Todos eles sabiam muito bem onde Stephen havia passado os últimos 10 anos de sua vida. Portanto, eles estavam dispostos a ver um homem decaído. O herdeiro de Ons dava a impressão oposta. Olhando para ele, o tempo na cadeia e perambulando pelas ruas poderia muito bem ser confundido com relações públicas se ele estivesse entrando para a política. No banquete por ocasião da apresentação de Stephen, havia uma mesa suntuosa com iguarias. No entanto, o novo beneficiário da fundação não se sentou na cadeira mais bonita, mas preferiu se comunicar com a nova equipe de pé. Ele comeu pouco e bebeu apenas água pura. Ele parecia estar interessado em tudo. Você realmente acha que essa direção é promissora? Ele perguntou ao chefe do departamento de planejamento estratégico. Ah, sim, ele respondeu, e imediatamente se adaptou ao novo chefe. Mas não vamos correr nenhum risco. Vamos devagar, como dizem, em baixa velocidade. É a coisa certa a fazer. Como uma sombra, Stephen foi seguido por Clifford. Ele sorriu ao olhar para o sucessor do Sr. John. Este não o decepcionaria, isso era certo. É claro que ainda havia muito a lhe ensinar. E o mais importante era que ele mantivesse aquela pitada de desconfiança e apreensão. Sem isso, o garoto não duraria muito nesse negócio. Vamos beber, Alberta se aproximou de Stephen, com uma enorme garrafa de champanhe na mão. Um brinde ao sucesso da empresa, bottoms up. Vamos beber? Perguntou o Sr. Ons ao novo Sr. Ons. Senhores, quero fazer um brinde. Ele gritou e levantou a garrafa acima da cabeça. Quando um navio era lançado na Grã-Bretanha, uma garrafa de champanhe caro era esmagada contra a popa. Acredito que esse costume esteja obsoleto. Portanto, essa bebida luxuosa, oferecida a mim pela Sra. Alberta, será leiloada. Um leilão beneficente. E o que a casa de leilões arrecadar, eu multiplicarei por 2. Acho que meu pai vai me apoiar. De pé ao lado do caixão de madeira maciça, Stephen tinha sentimentos contraditórios. Por um lado, seu pai estava finalmente acabado. Todos os dias de sua vida tinham sido difíceis para ele ultimamente. Era óbvio como seu pai estava sofrendo e sufocando. Por outro lado, eles tinham passado tão pouco tempo juntos. A única coisa que ele podia fazer agora era manter sua memória viva. Não desperdiçar, mas aumentar sua herança. Sinto muito, disse outra pessoa que veio para a última despedida e apertou as mãos. Havia mais de 100 deles. Stephen estava cansado de agradecer a todos por suas palavras. Para ele, parecia que não havia pessoas sinceras aqui. Que todas elas, de uma forma ou de outra, queriam um pedaço do bolo financeiro deixado por seu pai.
E quando o assistente apareceu ao seu lado e se ofereceu para se afastar, Stephen ficou feliz. Pelo menos ele podia confiar nesse homem, e suas condolências eram realmente sinceras. Eu o localizei, disse Clifford, e me estendeu uma pasta enquanto eles se retiravam para uma sala separada. Aqui está o arquivo completo. Quem? Questionou Ons Jr. A garota sobre a qual você perguntou, respondeu o assistente. Você se lembra da manhã em que tomou posse? Ah, sim. O que você acha? Steven bocejou. Ele não queria demonstrar seu interesse. 27 anos de idade, solteiro, nunca se casou. Filho de 1 ano, paternidade não estabelecida oficialmente. Garota muito positiva e extremamente positiva de uma família bem-sucedida. É assim que as coisas são, respondeu Steve. Sabe, ela era muito gentil comigo naquela época, sabia? Ele evitava falar diretamente sobre seu passado. E os anos vivendo na rua se tornaram um ou quando o conciso. É claro, assentiu Cliff. Eu entendo perfeitamente. Gostaria de conhecê-la. Isso é fácil, disse o assistente. Ele trabalha para sua empresa, ou melhor, para nossa empresa. Pouco antes de morrer, o velho decidiu se dedicar ao direito corporativo por algum motivo. Ele é um especialista sênior em um dos departamentos e acabou de sair da licença maternidade. Embora a licença maternidade de Irma tenha sido curta, voltar ao trabalho ainda era um desafio. Era como se ela tivesse nascido de novo. No ano em que esteve fora, tudo havia mudado, não apenas o chefe. No entanto, graças à sua capacidade de organização, ela conseguiu rapidamente colocar tudo sob controle. Embora Irma esperasse problemas, sabendo que a família de Paul havia comprado a empresa, tudo correu bem. Havia rumores de que eles eram controlados pelo herdeiro do próprio John Ons, embora durante anos se acreditasse que ele não tinha filhos. Irma não se preocupou em investigar a genealogia de seu ex. Até mesmo seu pai era considerado um homem pobre em comparação com seu passado. Entretanto, ele estava menos interessado em dinheiro agora. Afinal, agora ele tinha sua filha como seu principal tesouro. Ela a chamava de Sofia e gostava muito dela. A bebê agradava, comia bem, dormia, segurava a cabeça e tentava ficar de pé. Desde os primeiros dias de vida, ela quase não a incomodava à noite. Durante o dia, ela ficava com a babá ou com os pais sem nenhum problema. Irma, minha querida, disse Chris, seu colega mais velho. Eis o que acontece. Vá em frente, ela respondeu. Tenho certeza de que ele queria levá-la para tomar um café ou ir ao cinema. Ela já havia notado o interesse dele por ela há muito tempo. De qualquer forma, ele está ligando para você. Ele mesmo. Quem? Você? Questionou a garota. O próprio Ons. Não sei por que ele está interessado em você. Paul, pensou Irma. Que homem orgulhoso. Ele poderia tê-la esquecido há muito tempo e ter seguido com sua vida. Mas não. Ele não foi preguiçoso e convenceu sua família a comprar a empresa. E agora aqui está ele, se apresentando. Tudo bem, respondeu Irma. Quando você me espera? Neste momento, Chris deu de ombros. Na sala do diretor. A garota subiu até o último andar do escritório. De lá, ela tinha uma vista muito boa da vizinhança. Mas, no geral, não era nada especial. Paul a surpreendeu e a decepcionou. Ele poderia ter dito o que quisesse. Mas ele não sabe como. Não importa, deixe-o ficar histérico, ela adoraria vê-lo. Sr. Ons? Ele perguntou inocentemente, entrando no corredor sem bater. Mas no lugar de Paul estava sentado um homem completamente diferente. Ele acenou com a cabeça, sorriu e apontou para a cadeira em frente. Sente-se, sugeriu o chefão. Ele era jovem e bonito. E também me lembrava sutilmente de seu Paul. O diretor teve a gentileza de me ceder sua sala por 10 minutos, portanto, não vamos perder tempo. Você foi recomendado a mim como um funcionário experiente e eficiente. É, ele disse.
Se você me perguntar como estarei daqui a 5 anos. Desculpe, não tenho muito tempo para conversar, ele a interrompeu. Eu só queria que você enviasse seu currículo para a vaga de gerente de escritório. Irma engasgou de vergonha. Mas, veja você, eu tenho um menino. Estou ciente disso, respondeu Ons. A propósito, de onde vem o nome Irma? Eu gosto muito dele. Ah, ele é pai, e começou a garota, mas o chefe a interrompeu imediatamente. Desculpe-me, mas já sei a resposta para essa pergunta, disse ele. Nós nos reunimos com seu pai na semana passada. O escritório de arquitetura dele projetará um shopping center para nós. Eu também decidi ir nessa direção. Oh, meu pai, e ele começou, mas teve que parar de falar novamente. O telefone tocou. Desculpe, Ons se desculpou e começou a digitar algum tipo de mensagem. Assuntos urgentes. Mas quer saber? Estou livre depois das 9. Eu poderia tomar um café com você e... Sempre interrompendo? Perguntou Irma, ressentida. Na verdade, ela não tinha tempo para ficar realmente ofendida. Juro que vou me calar, ele sorriu. É que todos os prazos se esgotam durante o dia. E com eles, as boas maneiras. Já estou me esforçando para encontrar um recurso. Sou babá à tarde, respondeu Irma. Mas eu poderia deixar minha filha com uma babá. Ou, quer saber? Sim. Perguntou Steven. Talvez você queira ir à minha casa? A garota de repente corou com sua insolência e ingenuidade. Entendo que você é um homem ocupado. Mas por que não tomar um café em minha casa? Boa ideia, concordou o chefão de repente. Escreva-me o endereço e o horário. Meu motorista me trará de volta minuto a minuto. A propósito, já nos conhecemos. Já nos conhecemos? Perguntou Irma, anotando o endereço em um pedaço de papel. Era a primeira vez que ela ouvia a voz do homem, mas algumas de suas características lhe pareciam familiares. Não faço ideia, respondeu Stephen, aceitando o folheto. Às 8 horas da noite? É um ótimo horário. Estou ansioso por nosso encontro. Eu também. Irma sorriu. Bem, vou escrever meu currículo. Até breve, chefe. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.